Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos gravando de novo, né? Estamos gravando de novo e a ideia é sempre a mesma. A gente não sabe direito qual é o tema até terminar o vídeo. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: o tema basicamente é lista de tarefas do dia, né? Eu vou usar de novo meu amigo Eu Conto. Vou usar o Eu Conto. O Eu Conto é um joguinho de carta de brinquedo, né? Que eu comprei. Eu comprei para ajudar na projeção do meu subconsciente. Eu vou usar aqui o Eu Conto para falar sobre, ó, esse brinquedo eu comprei e vou usar o Eu Conto para mim, para poder me inspirar em ideias, né? Por inspiração de ideias. Provocação do subconsciente. Eu vou usar, falar sobre a lista de tarefas do dia. Também vou usar o meu roteiro que eu uso para fazer a lista de tarefas. O meu objetivo qual é? É fazer algumas tarefas chatas. Quer um exemplo de tarefa chata? Na verdade, o nome chato já implica alguma coisa, já implica uma imaturidade. Porque uma tarefa chata é uma tarefa que a gente não gosta de fazer, né? Mas por que a gente não gosta de fazer? Mas vamos lá, tem tarefas chatas que a gente, em alguma fase da vida, a gente acha chato. Por exemplo, fazer contas do mês. É algo que tem gente que acha chato. Eu vou dizer, por enquanto eu acho chato fazer. Acho sim. Sim. Mas nós vamos trabalhar e vamos discutir, vamos conversar, vamos trabalhar sobre isso. E vamos ver se isso é chato mesmo, o que é, ou se isso pode ser melhor, né? Tá bom? Então esse é o pensamento, né? Será que por que é chato, por que não é? Isso é interessante de se perguntar, tá bem? Vamos lá. Bom, vou utilizar também uma tabelinha que não aparece no vídeo, onde tem o meu roteiro da lista de tarefas, né? Porque é interessante que às vezes a gente até coloca a tarefa na lista e não cumpre. Isso é muito legal até conversar sobre isso. Coloca a tarefa na vida e não cumpre. Eu faço isso demais, né? Mas estou aqui gravando vídeo, né, que era uma das tarefas que eu tinha que fazer e não estava cumprindo. E agora eu voltei a fazer. Isso é legal pra caramba. Foi bom, muito bom. Então eu estou utilizando dois recursos, né? Essas cartas do brinquedo Eu Conto e uma tabelinha que eu estou consultando que tem a pauta do assunto, né? Tem mais ou menos a pauta, então eu vou falando aqui, vou olhando para lá. Daqui a pouco eu dou um pause e anoto alguma coisa importante, um insight importante que eu não tinha ideia de. E, por exemplo, já vi uma coisa importante. Olha, uma lista de tarefas. Uma lista de tarefas, por exemplo, ela precisa ser prática, fácil de fazer. Porque se gerar sofrimento, já não é convidativo. Então a lista de tarefas ela deve ser fácil de fazer, cara. Isso é legal, isso é bem legal, é um conceito importante. Porque se a gente fizer uma lista de tarefas difícil, cara, ninguém consegue fazer. É algo que só de pensar já gera um sofrimento. Então a lista de tarefas tem que ser fácil. Então essa é uma das primeiras coisas que eu achei bem interessante. Consultando ali na minha tabela, eu já vi que outra coisa importante. Não adianta, não adianta. O que não adianta? Vou utilizar o Eu Conto para trazer essa ideia, né? O que não adianta? O que não adianta? Não adianta querer resultado rápido.
é só o resultado possível. Isso tá legal, mas como é que isso se relaciona com o que eu acabei de falar? Na verdade são insights soltos, né, que eu vou produzir aqui. Resultado rápido, a gente quer fazer algo esperando um resultado. Sempre é sempre assim. Sempre assim, a gente quer um resultado. Qual o resultado que eu vou ter? O resultado tem que ter uma lógica. Então é fundamental, gente, quando a gente for fazer qualquer tarefa, é entender que o resultado possível pode não ser aquele que a gente quer. O resultado possível e o resultado desejado. A gente pensa muito nisso. Então, para que a gente tenha o resultado desejado, é fundamental que a gente faça o que é preciso fazer para ter o resultado desejado. Ou seja, não adianta plantar goiabas e querer colher mamões. Não adianta. Então, isso é tão antigo, né? É tão antigo, tão simples, mas realmente não adianta. Simplesmente não adianta. Então, precisei do eu conto para poder projetar meu subconsciente e conseguir extrair essa ideia, né? Não sei como é que funciona esse processo, mas realmente funciona, é interessante. Outra coisa importante, e depois a gente amarra tudo isso, é a capacidade de se organizar, de sair do caos, pegar o caos e se organizar. Isso não é um poder. Não é legal a gente pegar a nossa vida, cara, e organizar a vida? Nunca tinha pensado nisso. É gerenciamento de crise. Então, quando está tudo bagunçado, quem tem um conhecimento de gerenciamento de crise, primeira coisa, classifica as partes, o que está acontecendo. Estabelece as diferenças, o que é isso, o que é cada coisa. Isso é o primeiro passo para organizar a vida. Então a lista de tarefas serve para organizar a vida. E olha, o caos dói, né? A vida, quando está caótica, ela dói. Então tem que ter uma ordem. Então o ponto de partida, às vezes, para fazer uma lista de tarefas organizada é a dor. A percepção de que algo não está legal. Eu tenho um exemplo prático, né? Cortar o cabelo, a barba, né? Eu faço mensalmente a barba. Quando eu deixo de fazer durante 2, 3 meses, caramba, eu percebo que está horrível. Isso dói. Então, primeira coisa é uma insatisfação. É uma percepção de que aquilo não está legal. Isso é fundamental, cara, para fazer uma lista de tarefas. Mas às vezes essa dor, ela é pequenininha. A gente não precisa deixar tudo ficar ruim para poder fazer a lista de tarefas. Antes que fique ruim, fazer a lista de tarefas, ela é algo que evita a dor. E uma das piores sensações que existem é da vida desorganizada. É quase como se sentir meio perdido. Quando a vida está desorganizada, a gente se sente mal, a gente se sente perdido. Isso é ruim, a gente não sabe exatamente se o que nós vamos fazer se vai dar um resultado que a gente quer. Qual o caminho? Então a palavra caminho e essa sensação de caos, elas são tão importantes que eu vou dar um pause e vou anotar no meu roteiro, porque ele vai ficando cada vez melhor. A sensação de caos, ou o nível de caos, não é desejado. Isso dói pra caramba, tá bem? Então deixa eu dar licença só um pouquinho. Sensação de caos. A sensação de caos é uma coisa muito ruim, né? Estamos falando então de lista de tarefas, como organizar. Por que fazer uma lista de tarefas? E eu estou utilizando uma tabelinha que é muito interessante, uma tabelinha onde eu correlaciono um roteiro que eu fiz para fazer a lista de tarefas para saber se cada parte ela está bem feita. E eu digo o seguinte, que a vida ela precisa de uma lista de tarefas, cara, senão a gente não chega a lugar nenhum. Isso é fácil, né? Isso é fácil entender. O difícil é isso ter força de mudança para a gente.
Então é preciso de força. Para cumprir uma lista de tarefas é preciso de ter algum tipo de força, energia e disposição. Então a lista de tarefas ideal, ela também traz esta força. Tem que trazer essa força, ou seja, tem que ficar claro que aquilo é necessário. E quando isso fica necessário, a lista de tarefas foi bem feita. Então é importante ter realmente força, né? Força. Não é só elencar coisas e, e só. Não, é preciso força. Força é importante. Sem força, a lista de tarefas não tem vida. Então, a lista de tarefas tem que ter vida. Tem que ter, Otelo, mas como é que você bota vida numa lista de tarefas? Cara, isso é algo tão importante, né? E é um grande erro. Um grande erro de uma lista de tarefas é uma lista de tarefas sem vida. O que é uma lista de tarefas sem vida? Que não está conectada com a vida? Também. Mas principalmente, é uma lista de tarefas que não se conecta com a realidade do dia a dia. Não se conecta nem com as sensações e nem com a percepção. Nem com as sensações e nem com a percepção. Então a lista de tarefas ela tem que se conectar com a percepção e as sensações. É fundamental. Então vou acrescentar que a lista de tarefas ela tem que... Eu não sabia, né, que a lista de tarefas tinha tantas questões, né? Eu vou colocar aqui que a percepção é dada pelo órgão dos sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar, né? Visão, tato, olfato. O que isso tem a ver com a lista de tarefas, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Então, visão, tato, paladar, olfato, né? Tá faltando a audição. Porque para trazer a força da lista de tarefas, então a lista de tarefas tem que ter força. Ela tem que provocar em você uma reação. Ela não pode ser algo que não tenha efeito nenhum, que não toque em você. Não toque na parte que tem vida. A parte que tem vida é o seu corpo, é o seu subconsciente, é o corpo. O corpo é importante, né? O corpo é importante. Ou seja, como nós fazemos tudo para sobreviver, a lista de tarefas tem que ter a ver com a pirâmide de Maslow, que trata da sobrevivência, né? E porque nós sobrevivemos satisfazendo as nossas necessidades. E a pirâmide de Maslow, ela fala dos seus degraus sobre as necessidades do homem, quais sejam necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, de afiliação, de autoestima, e de autorrealização. Tem uma que está faltando, eu sempre... vai surgir, mas basicamente são essas, né? A segurança, a afiliação, são importantíssimas, a autoestima e a autorrealização. Elas se combinam. E as fisiológicas são as básicas, é estar vivo, a segurança, pirâmide de Maslow, e também aí eu tenho que gravar realmente, eu vou anotar isso, que é muito importante, um tutorial sobre pirâmide de Maslow, como utilizar no dia a dia, o que é a pirâmide de Maslow no dia a dia. Então vou anotar aqui, ó, anotar realmente, fazer tutorial sobre a pirâmide de Maslow. Porque eu cito a pirâmide de Maslow em todos os vídeos. Então é um dos primeiros que tem que ser feito. Outra coisa que eu cito muito é o vídeo da vida aos 55, aos 65. Eu sempre falo nisso, né? Sempre falo nesse
nesse vídeo. Tá, então, correlacionando, então já temos mais elementos de uma boa lista de tarefas, né? Ela tem que se conectar com Maslow, temos que ter os órgãos dos sentidos para que a lista tenha força e aí não sejamos alvos da procrastinação. Porque a procrastinação também vai entrar nesse estudo, é o quê? Né? Procrastinação. O nomezinho, né? Interessante. Procrastinação. É importante entender o que é procrastinar, sabia? Porque a procrastinação é um adiamento sem fim, né? Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e pode ocorrer de diversas formas, né? O meu caso é a procrastinação ativa, que é procrastinação, que simplesmente é não fazer, né? Ou fazer outra coisa no lugar daquilo. Procrastinação ativa. E tem a procrastinação passiva, que é simplesmente não fazer. O resultado é não fazer, né? Passiva, simplesmente a pessoa não faz. Não. E a ativa é sempre assim, não, eu estou fazendo outra coisa, daqui a pouco eu vou fazer. Eu uso muito essa. Procrastinação ativa. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, mas o que tem que ser feito acaba não sendo feito. Então vamos continuar a nossa análise. Olha, é muito fácil, né? E aí é muito importante entender como é que isso acontece no dia a dia. Para isso vamos voltar de novo para as nossas cartinhas do Eu Conto. Vamos lá, vamos nos organizar. E é muito simples, bastante simples. É no dia a dia mesmo, é no trabalho, é em casa, é no banho, é na praia, tudo. Então, outro conceito importante. Tudo está conectado na vida. Tudo está conectado. Então, são alguns conceitos importantes que eu vou passar a anotar. Eu lembro que eu fazia um bom resuminho e depois eu repetia tudo, né? Tudo está conectado na vida o tempo todo. O lazer está conectado com o trabalho. Então, quando a gente faz uma lista de tarefas, é interessante que ela ajude tudo. Tudo. Para que eu vou pagar minhas contas, por exemplo? É para poder fazer tudo. Ter várias possibilidades. Outra coisa importante, né, que a gente tira daqui, depois eu explico como, é que a lista de tarefas ela se relaciona com tudo da vida da gente, mas uma coisa de cada vez. Ou seja, está tudo. Então, uma ideia importante: a nossa vida está toda conectada. Não há essa vida partida, ela está toda conectada, totalmente conectada. Então, tudo influencia tudo. Uma tarefa do trabalho, ela influencia o lazer totalmente. Uma tarefa do lazer também influencia o trabalho de alguma forma. Então, existe um sistema completo, a própria vida. Eu posso chamar de sistema vida. Ele é único. A vida é uma só. É uma só. Porque sou eu que estou me divertindo, sou eu que estou trabalhando, sou eu que estou gravando. Então existe um sistema único, a vida. Então só existe uma coisa, a vida. Vamos trabalhar assim. E não fazer uma lista de tarefas, você, ou eu, né, ou qualquer pessoa, trava a vida não flui. Então a fluidez é algo muito importante, fluir da vida. E a vida é uma só. É única. Não estou dizendo que a vida é uma só, estou dizendo que a vida é única. Né? Então é sistema vida. Sistema vida, que é um sistema totalmente integrado. Né? Sistema integrado. Ou seja, não pense que se só se divertir, não vai estar. Uma área prejudica e impacta todas as outras. Essa que é a ideia.
Esta é que é a grande ideia. Então quem só se diverte impacta todas as áreas, porque a vida é integrada. Só que a vida é interessante, ela é integrada, mas somos um só. Então só dá para fazer uma coisa de cada vez. Isso é muito importante, né? É totalmente importante. Um só. Um só. Somos um só. Isso é muito legal. Então são poucas ideias e ideias super poderosas. A vida é integrada, totalmente integrada, então é a integração da vida. Somos um só, então a gente tem que colocar em ordem as coisas. Então, somos um só. Não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então a gente tem que botar a coisa em fila, tem que priorizar. Tem que ter a prioridade. Eu já tenho a prioridade no meu resuminho, né? Já tenho a prioridade no meu resuminho. Somos um só, então a prioridade é fundamental. Tá legal a tela, mas eu já escutei tantos vídeos, cara, como ter força em relação a isso. Porque a força é que faz a vida acontecer, né? A força é a própria vida, inclusive. Nós somos seres movimentados a energia elétrica, ou energia quântica, como queiram. A vida, então, ela diz o seguinte. Daqui a pouco eu vou almoçar, né, que vai dar fome, né? Mas antes disso eu vou dizer que é muito feliz de voltar a gravar. Eu estava parado, a imagem está até me favorecendo, está boa. Mas a vida ela tem que ser sentida, tem que ser sentida. Fundamental, então, tudo para ter força é a chave da força. Conexão com os órgãos dos sentidos. Até que a gente sinta ou prazer ou dor. Ou prazer ou dor. A gente tem uma percepção. O que não tem percepção não tem força, cara. Não tem força. Então a sensação é a chave da força. A sensação é a chave da força. E para chegar na sensação, é necessário ver, ouvir ou sentir alguma coisa. É necessário impactar os órgãos dos sentidos. Então, a sensação é uma coisa. Vou colocar aqui prazer também, né? Prazer e paz, né? Prazer, porque prazer é uma coisa e paz é outra coisa totalmente diferente. Pode ter prazer e depois ter uma dor de barriga danada. Hoje eu tomei uma vitamina de banana enorme. Estava com muita saudade disso mas vou almoçar, vou fazer o meu lanchinho e vou almoçar, parar para descansar depois desse vídeo, que é um grande sucesso para mim. Vou voltar a fazer esse vídeo. Voltar a fazer depois de, sei lá, um mês parado sem fazer vídeos, né? E o vídeo para mim é muito importante mesmo. Mas a vida tem que ser prática, a vida tem que ser, ela tem que gerar um caminho, não pode simplesmente ser estática, a vida tem que fluir, então a fluidez da vida. A lista não pode ser tão complexa que a vida trave, então a vida tem que ter fluidez. A lista tem que ter fluidez, então tem que ser algo que tem uma fluência, não, é fluidez mesmo, não é fluência. Tem que ser algo que se conecte logicamente com a vida mesmo. O que eu quero dizer com isso? A tarefa tem que se conectar com o resultado. Conexão da tarefa com o resultado. Então, resultado é uma palavra importantíssima, que eu vou ver se eu já tenho ela aqui. Resultado. Vou ver se eu já tenho resultado. Porque tudo tem tem que ter um resultado, né? É fundamental. Resultado. Resultado é muito importante para o resultado. Como que não vai ter um resultado? Fundamental ter um resultado. E esse resultado tem que estar conectado logicamente com a tarefa, né? Tanto em gênero, número e grau. É fundamental obedecer a isso, né? O gênero, número e grau. Porque isso conecta a tarefa com o resultado. E aí sim,
nós conseguimos estabelecer um caminho adequado entre a intenção e o resultado. Então, se a gente vai fazer uma tarefa é porque a gente tem uma intenção. Essa daí. Então, estamos estudando lista de tarefas. E várias palavras vêm surgindo, olha, e elas vão se organizando. Primeira coisa, tem que ter uma intenção. Se não tem uma intenção, vai fazer para quê? E a intenção tem que ter o quê? Utilidade. Não tem como fazer algo inútil. Porque a gente sabe que é inútil. Se a gente sabe que é inútil, a gente se desanima na hora. Quantas vezes no trabalho, no contexto do trabalho, a gente não vê a utilidade de algo, nem consegue se dedicar tanto, nem consegue. Vou anotar aqui, utilidade é importante, tá? E depois vamos, utilidade é muito importante, tem que ser. E aí vamos fazer um fechamento dessa primeira meia hora. Eu acho que vídeos de meia hora, não sei porquê, mas eles são os melhores, cara. São mais fáceis. Uma hora até eu fico mais cansado, né? Utilidade. E é uma utilidade percebida, ou seja, tem que ter uma percepção. Resumindo, gente, resumindo esse vídeo, dando uma passada de olhos assim, fundamental, a utilidade, cara. Utilidade é uma palavra-chave tão importante, é muito importante que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tenha consciência da utilidade. A consciência da utilidade é muito importante. Então tem uma conexão, né, lógica entre o fazer e o resultado. Consciência, eu chamo isso de decoro, né? É um caminho, né? Eu chamo isso de decoro. Se não tiver, eu vou dizer para você, cara, aqui tem a chave da força. A chave da força já está aqui. Ou seja, esse vídeo é sobre procrastinação, né? Porque... E também sobre uma boa lista de tarefas. Saber exatamente o que está em jogo. O que está em jogo, hein? Tem algo que está em jogo aqui. O que está em jogo? A utilidade, o dano, aí tem a gravidade. Porque a utilidade também se conecta com a gravidade. Olha, onde é que vai impactar isso? Qual o resultado? Esse resultado, ele tem que se conectar com o sistema vida. O que ele faz com a minha vida? Se ele faz realmente com a vida, né? A vida, se ele danifica e tal, se ele tem uma gravidade, isso é a coisa mais importante, a gravidade. Aí tem aquele sistema Gucci, né? E é exatamente dele que eu estou falando, gravidade. Se algo é grave ou não, né? Que não basta ser útil, tem que ter uma... Qual é o impacto disso? Qual é o impacto disso para a vida? Poucas ideias nesse vídeo de meia hora, ou seja, não esgotamos nem de longe a conversa de lista de tarefas, mas já dá para ver que a fonte da força está na gravidade, onde impacta nos órgãos dos sentidos mesmo, está lá. Se impacta a vida... Agora, o que é impactar a vida? Porque às vezes a gente fala assim, impactou a vida. Impactou a vida. E a gente não sente nada, né? Aí é que vem realmente a chave, o segredo do sucesso do método, vamos dizer assim. Tem que realmente sentir se isso vai gerar alegria ou vai gerar alguma dor. Porque senão a gente nem se importa, né? Verbalmente a gente nem se importa. É engraçado como as palavras têm poder. As palavras têm um poder enorme. Eu estou ajeitando aqui que a minha tabela tem uns espaços em branco. Isso atrapalha também. Mas isso vai ajudar na minha análise, porque se eu estou fazendo isso é porque eu estou sentindo um incômodo, sentindo uma dor. Então a dor gera tarefas. Cara, eu quero... Então tem aquele ditado popular, né? A gente sempre faz alguma coisa ou pelo amor ou pela dor, não é isso? Sim, é sempre em função de alguma percepção. Isso repete o que eu falei.
Simplesmente, se não doeu, cara, se não doeu, ninguém faz. Doeu no bolso, doeu na não sei aonde. A gente fica procrastinando, por exemplo, ir ao dentista. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Tem que doer, né? Quando sente a dor de dente, vai para lá na hora, larga tudo. Mas é interessante que esse vídeo é um pouquinho sobre procrastinação, mas também tem que ser, e é fundamental que seja assim, é sobre uma organização da lista. Organização do caos. O caos organizado é a vida, se conecta totalmente. Então vamos organizar de novo, vamos passar para cá. Vamos passar para cá. Vamos passar para cá, usando de novo as cartas do Eu Conto. Porque a vida é muito simples na prática, ela é simples. É como se eu tivesse já dominado a vida toda, né? Não, cada vez que eu vou estudando, as coisas vão se tornando mais simples, só que o trabalho tem que ser feito. E é o que eu estou fazendo agora. Olha, é muito simples, ó. Tem que trabalhar, amigo, não tem jeito, é muito simples. Tem que trabalhar. Não adianta ficar só desejando, tem que organizar a vida, porque a vida invade, ela aparece, ela não está nem aí. E hoje eu descobri uma rachadura numa parede lá na casa da minha mãe, por exemplo. E, cara, a vida invade, as coisas não estão paradas, a vida ela está em movimento o tempo todo. Ou seja, também nós não vamos parar. Nós temos que estar dançando com a vida, é a dança com a vida. E o pensamento aqui do Eu Conto é muito simples, que na verdade o pensamento não é da carta, né, é do meu subconsciente. Olha, não adianta ficar parado como se fosse um príncipe ou uma princesa, né, que tem vários subordinados, não tem jeito. O grande valor de todo esse trabalho é a força. E a força, ela é dada pela percepção, a dor mesmo. Então vem uma cartinha aqui, ó. Meu subconsciente escolheu a cartinha doer, porque se não dói a gente não faz. Até o elaborar da lista tem que ser para não doer. Até o elaborar da lista. O meu subconsciente, representado aqui pela floresta, nos contos de fado, o subconsciente é sempre representado pela floresta, né? A floresta negra, da onde tudo pode surgir, né? O subconsciente, ele diz o seguinte: não dá para ficar parado, tem que fazer a lista mesmo. E isso é algo que eu posso, analisando, né? Só que tem um detalhe, no próximo vídeo a gente vai falar sobre, tem que fazer um sistema de emergência e um sistema para o dia a dia normal. Na minha profissão antiga, né, o militarismo era um esquema para guerra e um esquema para tempos de paz, tempos de calmaria. Mas na tempestade tem que ter um sistema expresso. Então nós vamos falar sobre esse sistema. Eu não sei se eu almoço agora ou encerro esse vídeo e falo sobre isso. Qual a importância de saber isso? Esses conceitos básicos. Muito simples. Vamos resumir em uma frase. A vida fica muito caótica se nós não fizermos uma boa lista de tarefas, se nós não organizarmos a vida. Então tem que fazer a lista. Então esse vídeo a primeira sobre a necessidade de uma lista, porque senão dói. A vida dói, ela bate muito forte, as coisas acontecem, a água infiltra o telhado. A água representa a vida. Ela representa esse movimento da vida porque ela penetra em tudo, ela invade. É muito importante entender que não há como não fazer uma lista de tarefas e intuitivamente nós fazemos. Nos casos de emergência. Alguém passou mal? Pronto. Já elencou o que vai ser feito. Mas precisa chegar a um ponto de dor? Não precisaria. Então não é bom chegar a um ponto de dor. Na nossa revisão aqui, relâmpago, a gente pode salientar o seguinte, que o fundamental, gente, é a dor mesmo,
Otelo, para que eu estou assistindo esse vídeo? Para se conscientizar de que se não fizer uma lista de tarefas, dói. Mas, Otelo, qual a chave de trazer força para isso? É o seguinte, é trazer um caso prático e descer ao nível dos órgãos dos sentidos. Se eu não fizer a minha lista, meu carro vai quebrar e vou ficar no meio da linha amarela vendo os outros carros passarem. Porra, cara, é verdade. É verdade. E a grande chave que eu falei para vocês é a lógica. O capricho da lógica leva a dor imediatamente para a tarefa. A tarefa abstrata, a tarefa... É outra conversa. É outra conversa, então grave isso aqui. Não fizer a lista, dói. Como fazer a lista ter relevância e prioridade? No próximo vídeo, que eu já sei até qual vai ser. Se não dói.